Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. No capítulo 6 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1, encontramos um momento decisivo na narrativa da libertação do povo de Israel. Deus começa a revelar, de maneira ainda mais clara, o plano que ele havia estabelecido desde o início para resgatar os filhos de Jacó da opressão egípcia. O contexto aqui é uma conversa entre Deus e Moisés. Após o desânimo do líder israelita, no final do capítulo anterior, quando o faraó, em vez de aliviar o sofrimento do povo, havia aumentado suas cargas. Moisés estava frustrado, questionando a eficácia de sua missão. Agora, Deus responde com autoridade e compaixão. Logo no primeiro versículo, Deus diz a Moisés: "Agora você verá o que farei a Faraó, pois, por uma mão poderosa, ele os deixará ir, e por uma mão poderosa, ele os expulsará da sua terra." É interessante notar que Deus usa a expressão "agora você verá". Isso denota uma ação imediata e revela a soberania divina. Não é Moisés quem irá persuadir o faraó, mas será a mão poderosa do Senhor que forçará o opressor a libertar os israelitas. Essa ênfase na mão poderosa aponta para a total dependência que o povo de Deus deve ter em relação a ele. Não seria pela habilidade humana de Moisés ou Arão, mas pelo poder sobrenatural que o plano de Deus seria cumprido. Nos versículos 2 e 3, Deus reafirma sua identidade. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aqui há algo profundamente significativo. Deus está enfatizando a continuidade do seu pacto com os patriarcas, mas também está revelando algo novo sobre si mesmo. Quando ele menciona o nome Senhor, que no hebraico é Ikawa, o tetragrama sagrado, ele está destacando sua fidelidade e presença contínua com Israel. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus havia se revelado como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas agora ele se apresenta como o Deus que cumpre suas promessas, aquele que age diretamente na história para libertar o seu povo. Do versículo 4 em diante, Deus começa a descrever o conteúdo do seu pacto e reafirma suas promessas. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como estrangeiros. Deus estava lembrando que o plano de redenção de Israel não era algo improvisado. Pelo contrário, estava inserido no pacto que ele havia feito séculos antes. Aqui vemos a profundidade da fidelidade divina. Ele é o Deus que se lembra de suas alianças e age de acordo com elas. No versículo 5, Deus faz uma declaração tocante. "E ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança." Há aqui um paralelo com Êxodo capítulo 2, onde Deus já havia ouvido o clamor do povo. Esse versículo nos lembra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele escuta, ele se importa e ele age. A expressão "lembrei da minha aliança" não sugere que Deus havia se esquecido, mas, no hebraico, indica que chegou o momento de ele agir conforme o que havia prometido. Quando chegamos ao versículo 6, Deus instrui Moisés a entregar uma mensagem poderosa aos israelitas. "Eu sou o Senhor, e os tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Os livrarei da sua servidão e os resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento." Aqui temos uma das promessas centrais de Êxodo. Deus promete 3 ações específicas: tirar, livrar e resgatar. Essa tríade reflete a obra completa da redenção divina. Ele não apenas alivia o sofrimento momentâneo, mas liberta o povo totalmente e os resgata para si. A menção a grandes manifestações de julgamento prenuncia as 10 pragas que cairiam sobre o Egito, revelando o poder de Deus diante dos falsos deuses daquela terra. No versículo 7, a mensagem se aprofunda ainda mais. "Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou de debaixo das cargas dos egípcios." Este é o cerne do relacionamento de aliança. Deus está reafirmando o propósito final da redenção. Não é apenas libertar Israel da escravidão, mas estabelecer um relacionamento íntimo com eles como seu povo exclusivo.
Este versículo ecoa em toda a Escritura, pois a ideia de Deus tomando para si um povo é central na história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. O versículo 8 fecha essa declaração com uma promessa tangível. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus não apenas os livraria da opressão, mas também os conduziria ao descanso e à herança prometida. A repetição de Eu sou o Senhor no final enfatiza a autoridade divina. Tudo o que ele disse será cumprido porque é baseado em quem ele é, o Deus fiel e todo-poderoso. No entanto, quando Moisés transmite essa mensagem ao povo no versículo 9, encontramos um obstáculo. Eles, porém, não ouviram Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Esse versículo é um lembrete doloroso de como o sofrimento prolongado pode obscurecer nossa visão da fidelidade de Deus. O povo estava tão esmagado pelo peso da opressão que não conseguia acreditar na mensagem de libertação. Isso nos ensina que, muitas vezes, o maior desafio não é a falta de ação de Deus, mas nossa incapacidade de confiar nele em meio às adversidades. Do versículo 10 ao 13, Deus volta a falar com Moisés, reafirmando sua missão. Ordene ao faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel sair da terra dele. Aqui, Deus renova o chamado de Moisés, mesmo diante da aparente falta de progresso. Moisés, mais uma vez, expressa suas inseguranças no versículo 12. Os filhos de Israel não me ouviram. Como, pois, me ouvirá o faraó se eu sou um homem de lábios pesados? Esta é uma repetição do que vimos em Êxodo capítulo 4. Moisés está focado em suas limitações, mas Deus está focado em seu propósito. No versículo 13, lemos: Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordens a respeito dos filhos de Israel e a respeito de Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Aqui Deus confirma que o plano seguirá adiante, independentemente das dúvidas de Moisés ou da incredulidade do povo. A partir do versículo 14 do capítulo 6 de Êxodo, o texto muda de tom e apresenta uma genealogia detalhada. À primeira vista, pode parecer que esta parte não tem conexão direta com a narrativa, mas ao analisarmos com atenção, percebemos que essa lista é essencial para confirmar a identidade e a legitimidade de Moisés e Arão como os escolhidos por Deus para liderar a libertação de Israel. Em meio ao clamor do povo e à aparente lentidão da promessa, a genealogia serve como uma âncora que conecta Moisés e Arão à aliança de Deus com os patriarcas. O versículo 14 começa: São estes os chefes das famílias de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Ao começar por Ruben, o texto reafirma a primogenitura dessa tribo. No entanto, o foco rapidamente se desloca para as tribos que levarão a linhagem de Moisés e Arão. É uma construção meticulosa que enfatiza que, embora Ruben fosse o primogênito, a liderança espiritual e histórica seria desenvolvida a partir de Levi, destacando o propósito soberano de Deus. O versículo 15 lista os descendentes de Simeão, e os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. A menção de Saul como filho de uma mulher cananeia nos lembra do contexto de Israel como estrangeiro entre outros povos. Mesmo assim, Deus estava trabalhando para formar uma identidade única para o seu povo, separada das influências externas. No versículo 16, o foco finalmente chega à tribo de Levi, a linhagem de Moisés e Arão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. A ênfase na idade de Levi, 137 anos, reflete a longevidade e importância dessa tribo dentro da história de Israel. Levi era o ancestral de uma tribo com um chamado especial para o serviço ao Senhor, o que mais tarde se manifestaria no sacerdócio. Os versículos 17 a 19 detalham os descendentes de Levi, os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Esses nomes não são apenas uma lista, mas uma demonstração de continuidade, mostrando como Deus preservou as famílias que mais tarde desempenhariam papéis cruciais na história de Israel. O versículo 20 traz um detalhe fundamental. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137.
Este versículo é uma peça central na genealogia, pois conecta diretamente Moisés e Arão à linhagem de Levi. Joquebede, mencionada aqui, é um lembrete da fé e coragem que a mãe de Moisés demonstrou ao escondê-lo das garras de Faraó, conforme lemos em Êxodo capítulo 2. É interessante notar que a idade de Amrão também é destacada, reforçando a importância da continuidade e da fidelidade à aliança ao longo das gerações. Nos versículos 21 e 22, a narrativa segue com os irmãos de Amrão, os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri, os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Sitri. Aqui vemos os nomes de Corá, que mais tarde lideraria uma rebelião contra Moisés, mostrando que até dentro da linhagem escolhida de Levi havia aqueles que questionariam a autoridade de Deus. Isso reflete uma realidade humana e espiritual. Mesmo entre os eleitos, há desafios e divisões. No versículo 23, voltamos a Arão. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Essa menção à esposa de Arão e seus filhos é importante porque eles desempenhariam papéis significativos no sacerdócio. Nadab e Abiú, embora sacerdotes, mais tarde desobedeceriam a Deus e sofreriam consequências graves, enquanto Eleazar e Itamar continuariam a linhagem sacerdotal. Os versículos 24 e 25 completam a genealogia. Os filhos de Corá: Assir, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Fineias. Estes são os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas famílias. A menção de Fineias é notável, pois ele mais tarde se destacaria como um exemplo de zelo pela santidade de Deus, conforme vemos em Números, capítulo 25. Isso conecta a linhagem levítica com a responsabilidade espiritual que Deus lhes confiou. O versículo 26 nos oferece uma conclusão desta genealogia. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas turmas. Aqui, a genealogia culmina em uma afirmação clara da escolha divina de Moisés e Arão. Apesar de suas imperfeições e desafios pessoais, eles foram designados por Deus para liderar o povo. Finalmente, no versículo 27, lemos: são estes que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. São estes Moisés e Arão. A repetição aqui reforça a legitimidade e o papel fundamental de Moisés e Arão como os líderes escolhidos por Deus. Isso também prepara o leitor para os eventos dramáticos que estão por vir, destacando que a missão deles é ordenada e sustentada pelo próprio Deus. No final do capítulo 6 de Êxodo, nos versículos 28 a 30, o texto retorna à narrativa direta, conectando a genealogia apresentada anteriormente com o chamado de Moisés. Esse retorno à cena principal serve para reafirmar a importância da missão que Deus confiou a ele e a Arão, apesar das dificuldades e das dúvidas que Moisés ainda nutria. No versículo 28 lemos: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Aqui, somos transportados de volta ao momento crucial da conversa entre Deus e Moisés. Essa frase introduz um cenário carregado de significado. Deus está falando em meio à opressão, no contexto de um povo que clamava por liberdade e de um líder que lutava com suas próprias limitações. Esse dia enfatiza o tempo de Deus, o Kairos, em que ele age soberanamente para cumprir seu propósito. O versículo 29 continua: o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. A instrução de Deus é direta e sem margem para negociação. Ele se apresenta novamente como o Senhor, reforçando a autoridade que sustenta o chamado de Moisés. Aqui vemos um contraste entre a autoridade divina e a fragilidade humana. Deus ordena, e a responsabilidade de Moisés é obedecer, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Porém, no versículo 30, a resposta de Moisés mais uma vez revela suas inseguranças. Moisés, porém, respondeu na presença do Senhor: eu sou um homem de lábios pesados, como, pois, Faraó me ouvirá? Essa não é a primeira vez que Moisés expressa sua relutância. Desde o início de seu chamado, ele tem se mostrado consciente de suas limitações. A frase lábios pesados pode ser interpretada como uma referência à dificuldade de comunicação, mas também reflete um coração hesitante diante da magnitude do que Deus estava pedindo. Esse versículo conclui o capítulo de maneira aberta, sem resolver imediatamente a tensão entre a ordem de Deus e as dúvidas de Moisés.
Isso nos lembra que o processo de obediência e fé muitas vezes envolve luta interna e crescimento. Moisés ainda não é o líder confiante que enfrentará Faraó com firmeza, mas Deus, em sua paciência, continua a moldá-lo. Essa conclusão é um convite a refletirmos sobre como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando nos sentimos inadequados. Ele não espera perfeição ou habilidade inata, mas sim disposição para obedecer e confiar. O que vemos aqui é que Deus não escolhe pessoas pela sua capacidade, mas pela sua disponibilidade para cumprir sua vontade. Essa tensão entre o chamado divino e as dúvidas humanas será resolvida nos próximos capítulos, à medida que Deus, por meio de atos poderosos, começará a libertar seu povo da escravidão no Egito. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Mainy Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.